Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Que o seu dia possa ser abençoado. Que essa manhã possa ser abençoada. Que os céus estejam abertos sobre a sua vida. Que você seja abençoado por Deus. Que o Espírito Santo guarde, que te direcione e que essa quarta-feira possa ser uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui em mais um devocional, uma manhã com Deus, uma manhã de palavra, uma manhã para buscarmos a Deus e agradecermos, começarmos o nosso dia na presença de Deus. Eu gostaria de ler um texto. Esse texto está em Colossenses capítulo 3, o verso 2 e o verso 3, que diz assim: mantenha os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida em Cristo Deus. Muitos crentes estão apenas vivos e nada mais. Vocês não conhecem almas tão famintas. Talvez você mesmo seja um desses. Seus olhos não se deleitam nas belezas de Cristo. Eles são parcialmente cegos e não conseguem enxergar longe. Eles não caminham com Jesus no jardim de romance. São muito fracos para levantarem do leito da fraqueza. Não conseguem se alimentar de Cristo. Seu apetite se foi. Para eles não há subir ao topo, e nem saltar de alegria no templo, nem dançar diante da arca com Davi. Não, se eles são apenas levados aos pés de Cristo por uma ambulância, como um homem doente carregado por 4 pessoas, é tudo que receberam até agora: ser forte no Senhor e no poder da sua força, ter comunhão íntima com Jesus, ser cheio de alegria e regozijo em sua presença. Essas experiências parecem distantes e inatingíveis para eles. Uau! O texto bíblico fala de uma instrução de Paulo para a igreja de Colossenses. E a palavra de Paulo para eles é que eles viessem pensar nas coisas do céu, pensar nas coisas de Deus. E permitir que Deus os direcione, permitir que Deus guie, ilumine, permitir que Deus fosse a base de tudo. Mantenham seus pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. O que Paulo estava dizendo é que a mentalidade precisava ser transformada. Porque muitas das vezes estamos tão focados nas coisas terrenas, tão focados nas bênçãos, tão focados nas conquistas, tão focados naquilo que nós queremos, que esquecemos de agradecer a Deus, de se aproximar em Deus, de clamar a Deus e de louvar ao nome do Senhor. Muitas das vezes nós esquecemos a importância de tudo isso, que Deus precisa ser prioridade, Deus precisa ser a base, o fundamento de tudo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E o texto vai mostrar exatamente isso, que os nossos pensamentos estejam em Cristo Jesus, que a nossa mentalidade esteja em Cristo Jesus, porque nós morremos para esse mundo. A nossa carne não pode nos dominar, mas nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar em Cristo. Nós precisamos estar em Deus e não fazer como muitas pessoas que apenas vivem, mas estão mortos porque não se deixam ser conduzidos por Cristo, não se deixam ser levados por Jesus, não se deixam ser
direcionados pelo Senhor. Ao contrário, são pessoas que estão perdidas e estão sem rumo, sem direção, porque não permitem que o Senhor Jesus direcione a sua casa, a sua vida e a sua família. Então nós precisamos permitir que Jesus direcione a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Nós precisamos convidar Jesus para que Ele possa fazer parte do nosso lar. E assim, Ele ser a primícia, Ele ser o primeiro, Ele ser o fundamento que nós precisamos. Jesus é a base de tudo. Jesus é o fundamento de tudo. Jesus é o único que pode nos socorrer. E é por isso que Paulo está dizendo: pense nas coisas do alto, busquem a Deus, clamem a Deus, peça por Deus, e certamente o Senhor vai te abençoar. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar e colocamos Deus como primazia, o céu se abre e a manifestação da graça dele vem sobre nós. Ele mesmo disse: muitos crentes estão apenas vivos, mas não conhecem a Deus, não buscam a Deus. Talvez muitos de nós somos assim. Só vamos à igreja apenas por ir, mas não nos relacionamos com Deus. Só vamos em um culto, em uma reunião, mas não temos vida com Deus, relacionamento de oração, relacionamento de busca. Às vezes simplesmente estamos indo e esquecemos de colocar Deus como prioridade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Porque muitas das vezes só queremos vivenciar uma experiência que nos agrade, mas esquecemos de buscar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós precisamos buscar aos céus, porque é Ele quem vai nos encher de alegria. É Ele quem vai nos encher de esperança, de perseverança, de amor. É Ele quem vai nos dar uma experiência, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nossos caminhos. Mas primeiro nós precisamos buscar a Deus. Porque quando buscamos a Deus, quando colocamos Deus como prioridade sobre a nossa vida, os céus se abrem e a glória dele se manifesta. Pense nas coisas de cima. Pense em Deus. Comece o dia pensando em Deus. Comece o dia conectado com Deus. Comece o dia agradecendo a Deus e pedindo: Senhor, obrigado. Obrigado por não permitir que eu pereça. Obrigado, Senhor, por guardar a minha vida. Obrigado, Senhor, por me proteger. Obrigado. Comece o dia agradecendo a Ele. Coloque a sua mente em Cristo Jesus, porque assim você também é abençoado. Eu quero orar com você nessa manhã. Que os nossos pensamentos estejam nas coisas do céu. Que a nossa mentalidade esteja nas coisas de Deus. E que nós possamos estar conectados ainda mais com o Senhor. Eu quero orar para que a nossa mente, para que o nosso pensamento, para que nós possamos estar em Cristo Jesus constantemente. Para que nossos pensamentos estejam em Deus e a nossa alma possa glorificar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nessa manhã eu quero apresentar o meu irmão, minha irmã, eles que estão comigo, Senhor. Essa pessoa que está aqui, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha
guardar, que o Senhor venha, Pai, iluminar os caminhos dela. Senhor, que a nossa mente esteja cativo somente ao Senhor. Que nós consigamos pensar nas coisas que são de cima. Que o Senhor continue abençoando, Pai, a família, o lar, o relacionamento, os filhos. Eu quero, Senhor, meu Pai, pedir que o Senhor possa ser revestir, Pai, a vida dos seus filhos e filhas. Que o Senhor possa, Pai, derramar a sua glória sobre a vida dos teus servos. E que eles possam, Senhor, viver o sobrenatural. Que eles possam sentir o seu cuidado, o seu amor, as suas mãos se estendendo. E que o Senhor, meu Deus, continue guardando. O Senhor continue, Pai, protegendo e fazendo com que o sobrenatural resplandeça sobre a vida de cada um. É o que nós pedimos, Senhor. É o que nós rogamos, clamamos, porque Tu és o Deus. E nós cremos que o Senhor já preparou, Pai, coisas grandiosas para os seus filhos e filhas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua casa, sua família. Hoje, dia 8 de abril, e o texto bíblico que nós estaremos fazendo a leitura é 2 Samuel, no capítulo 1 e ao capítulo 3. 1, 2 e 3. 2 Samuel, capítulo 1, 2 e 3. Então você que quer ler a Bíblia conosco, você que quer ir aos poucos crescendo na graça e no conhecimento, eu te desafio a ler a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 1, 2 e 3. Esses 3 capítulos você vai ler ele hoje e você vai crescer mais e mais em nome de Jesus. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir.